Vamos à nossa atualização da nossa querida laninha. Fevereiro, março, abril, nós estamos com uma laninha bem consolidada, fraca, moderada, talvez até forte em alguns momentos. Continua quente aqui o litoral do Nordeste e aqui o Atlântico começa de novo a um processo de resfriamento, de neutro para começando a ficar frio. Algumas semanas atrás ele colocava um pouquinho de calor de neutro para quente, agora neutro para frio. Isso é ruim, vai antecipar o retorno mais acentuado da estiagem no Cone Sul. Outono e inverno, nós temos o que? A laninha bem definida, moderada, e aqui o Atlântico quente e aqui no sul o Atlântico ficando mais frio. Bom para o Nordeste e ruim para o Cone Sul, para essa região aqui. Então tu vê, continua do fim do outono e inverno, a laninha bem desenvolvida e o Atlântico cada vez mais ficando mais frio e continua acima da média aqui no litoral do Nordeste. Nesse sentido ele melhorou essa região. Indica o quê? Que muitas áreas onde a estação chuvosa começa por agora pode se estender um pouco mais ou ter períodos de chuva mais significativa. Então esse fator aqui mais esse aqui é ruim para o Cone Sul. Quando chega o inverno propriamente dito, nós temos uma laninha bem configurada também, fraca, moderada, e o Atlântico bastante, predominando um Atlântico mais para frio e ficando mais dentro do normal aqui no litoral do Nordeste. É um ano arriscado, principalmente no sentido dos extremos. Períodos de frio intenso com períodos de calor que pode ser também forte. Na média, há uma tendência do inverno normal a frio. Na média, o inverno normal a bem seco. Alguns eventos de chuva forte, sim, que pode até atrapalhar, tanto que o milho safrinha corre o risco de ter período de pouca chuva em boa parte do ciclo e daqui a pouco um período de muita chuva na hora errada, principalmente na hora da colheita. É um risco pequeno, mas tem. Dentro dos dados de hoje, o que se alerta? Chuva irregular, muito irregular no Cone Sul. O Nordeste, a estação chuvosa começou cedo e deve terminar tarde. E provavelmente teremos o quê? Na maior parte do período tem chuva. Momentos curtos em que a chuva fica mais o que? Reduzida. O Nordeste é o contrário do Sul. Tem períodos mais longos de chuva com períodos curtos em que a chuva some. No Sul, períodos longos sem chuva e períodos curtos em que a chuva vem com gosto. Então, não é porque é laninho ou é o ninho que um vai ter chuva direto e o outro vai ter estiagem direto, não. Um tem predomínio da chuva em cima da estiagem e o outro tem predomínio da estiagem em cima da chuva. No caso aqui do Sul, o predomínio maior é o tempo seco. Eventualmente tem períodos de chuva forte. Eu torço que entre meados de maio, junho ou meados de junho e julho, nós tenhamos em algum momento dentro desse período, a gente possa ter algum episódio de chuva que possa ser significativa por 1, 2 ou 3 semanas. Nenhum modelo está dando isso. Isso é em cima da experiência que a gente tem com esse comportamento. Raramente tu tens um período de estiagem aqui no Sul que dure de maneira assim acentuada por mais de 4, 5, 6 meses direto. Como aconteceu agora. Aí vai dizer, não, mas no meu local, nos últimos 3, 4 meses choveu só 10 minutos. Gente, não é tudo. Tem locais, microclimas que ficam numa situação mais complicada. Eu falo no atacado. No varejo, ou seja, pontualmente, vai ter locais que podem ficar meses e meses com um problema grande de chuva, onde a chuva que dá uma recuperada, ela não chega a ser abrangente. Por exemplo, Santa Catarina em janeiro. A gente esperava uma melhora na segunda quinzena, teve? Teve. Foi para todo mundo? Não. Teve uma melhora de chuva no Rio Grande do Sul? Teve. Foi para todo mundo? Não. Foi uma melhora como o pessoal imaginava? Não, infelizmente não foi. A chuva ficou abaixo do que a gente imaginava, mas em relação a dezembro foi melhor. Pelo menos para alguns deu um pouco de água e ajudou a recuperar alguma coisa. Para alguns veio tarde, como agora aconteceu em Cascavel, Palotina, deu uma bomba d'água de 150, 180 milímetros em 24, 48 horas. Adiantou? Não, veio tarde. E esse tipo de chuva também não é bom, porque boa parte dessa água veio direto para o rio. Então, isso é uma característica da laninha. Nessa situação, o que se recomenda que eu falei ano passado no início da safra? Escalonamento de plantio. Mas eu não posso fazer por essa ou aquela estrutura. Não tem escolha. Ou tu faz isso ou tu corre o risco de perder tudo ou ganhar tudo. Teve um produtor no Paraná que pegou uma soja mais rústica de ciclo longo e se deu bem. Quem escolheu soja de ciclo curto, a maioria entrou pelo cano. Porque a soja de ciclo longo consegue aguentar o tranco.
Se tem um período de 20, 30 dias, ela passa, se vier a chuva ela consegue recuperar. Uma de 90 dias ou menos, não. 20, 30 dias é mais da metade praticamente do ciclo dela ou quase isso. Ela não consegue recuperar na maioria das vezes. Ah, mas depois eu tenho que plantar o milho. Por que tu não planta soja e milho paralelo? Ah, isso vai me atrapalhar a estrutura. Então escolhe. Porque a pessoa perder 3 épocas de plantio é muito difícil. Ela vai conseguir sair bem. O outro não. O milho safrinha já é mais complicado. Por quê? Não é época de plantar, então já estão arriscando. Se plantar mais cedo, ele pode não pegar geada, mas aí tem um problema da estiagem. Se ele plantar no meio, ainda consegue. Se ele plantar muito tarde, aí ele tem problema da estiagem e da geada. Então esse ano o milho safrinha é uma lavoura de alto risco, é interessante fazer o seguro para tentar garantir um pouco e cuidado nesse sentido, principalmente quanto mais próximo do oeste para o sul da região sul. Então o sul do Paraguai, o extremo sul do Mato Grosso do Sul, oeste e sudoeste do Paraná, são as regiões que têm mais risco. E pode sair uma coisa que está, vamos dizer assim, intuição da gente. Não duvido que a gente não tenha uma onda de frio forte entre a segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio, que é muito comum numa situação dessa dos oceanos, facilitar a entrada de um frio muito forte, além do que é o normal nessa época, e trazer já algum prejuízo. Se ele vier, aí não tem jeito, tanto faz tu plantar assado ou não, tu vai ter problema. O trigo, mesma situação. Plantou cedo, plantou no meio, plantou tarde, vai ter problema. A não ser quem quiser plantar muito tarde, caso Campos Novos, Guarapuava, Clevelândia, a região da Lagoa Vermelha, aí plantar o mais tarde que conseguir. Por quê? Porque provavelmente essas regiões vão ter geada com potencial de danos até o final de setembro, comecinho de outubro. Então tentem plantar o mais tarde possível o trigo para evitar esse problema. Que a chuva ainda é contornável, a não ser que seja excessiva, que é difícil de acontecer. Mas se vier a geada, ela faz uma limpa bem interessante. Então, no momento, é uma safrinha problemática e um início de safra 2022-2023 com um problema grande, principalmente em função do nosso Atlântico, que está se desenhando um Atlântico nem um pouco favorável à chuva. E isso pode impactar também no setor elétrico mais lá na frente.